Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de fevereiro de 2023, são 8 horas da manhã. E a meta da defesa de Jair Bolsonaro é sobreviver a 2023, porém, os advogados de Bolsonaro que estabelecem essa meta dizem que há possibilidade de terminar 2023 sem Bolsonaro ficar inelegível e ser preso é pequena. Advogados que estão na linha de frente da defesa de Bolsonaro nas ações consideradas mais perigosas na esfera criminal estabeleceram uma meta: passar o ano 2023 sem que o cliente seja condenado ou preso, o que é praticamente impossível. A condenação, no mínimo, vem aí por conta da fartura de provas, e ontem Bolsonaro sofreu um grande revés. Minha amiga, meu amigo, ele sofreu um grande revés no Tribunal Superior Eleitoral, que aceitou incluir a minuta golpista achada na casa de Anderson Torres no inquérito sobre a reunião dele, Bolsonaro, com embaixadores, quando ele difamou para o mundo, para dezenas de embaixadores, o sistema eleitoral brasileiro. E nesse processo a minuta golpista foi anexada, apesar das tentativas desesperadas dos advogados de Bolsonaro de impedir que houvesse essa anexação desse documento achado, apócrifo até aqui, por enquanto, achado na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, e que o Valdemar Costa Neto, o dono do PL, partido de Bolsonaro, diz que circulava pelas mãos de todo mundo. Então, a tentativa dos advogados de Bolsonaro de tirar isso daquele processo envolvendo o próprio Bolsonaro, um dos muitos que envolvem o próprio Bolsonaro, era uma tentativa de impedir a inelegibilidade dele, que você vê que essa matéria do jornal Globo, ela já nem fala de tentar evitar a inelegibilidade de Bolsonaro, porque isso ninguém questiona mais. É bom que se tenha presente isso. Bolsonaro inelegível já nem se discute mais. Isso é algo que vai acontecer, é impossível que não aconteça. O que acontece é a prisão dele ser decidida neste ano, mas na verdade nem a prisão, porque os advogados dele sabem que se houver uma condenação dele neste ano, a prisão pode até ficar para o ano que vem, mas acontece. O que os advogados dele vão tentar, mesmo dizendo que as chances de conseguir são pequenas, é basicamente impedir a condenação, porque condenou, prender vai ser em seguida. Vamos dar mais uma lida nessa matéria aqui. A avaliação desses profissionais é que, se Jair Bolsonaro conseguir passar este ano ileso, pode voltar a ser uma peça no xadrez político, mesmo que nos bastidores, porque inelegível já dizem que ele vai ficar. E assim ele conseguiria ter as suspeitas que pesam sobre ele atenuadas. A leitura dos advogados é que a chance disso acontecer é pequena, mas existe. Os advogados apontam que precisam ser municiados por Bolsonaro e seus auxiliares com material para esvaziar as teses da acusação, o que ainda não aconteceu. E não é que não aconteceu porque não tem como atenuar, porque é tudo muito claro. E você vai ver, inclusive, um outro complicador que acaba de aparecer pelas mãos do homem que tentou explodir o aeroporto de Brasília. Mas vamos lá. E o Bolsonaro sofre um revés com a minuta golpista no TSE, como eu acabei de falar para você. Ontem, a inclusão do Bolsonaro no processo dos embaixadores não é um revés, é um desastre, na verdade. Por unanimidade, veja bem,
Por unanimidade, o TSE referendou a decisão do corregedor da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, e decidiu manter a minuta do decreto golpista em um processo que pode fazer o ex-presidente perder os direitos políticos por 8 anos. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu ontem, por unanimidade, manter a decisão do ministro Benedito Gonçalves, que incluiu a minuta golpista no processo contra ele. Caso seja condenado o processo, ele ficará inelegível, e esse é só um dos processos, não é? Há muitos processos que vão resultar na inelegibilidade dele. Outro processo que vai ser difícil que não resulte na inelegibilidade de Bolsonaro é sobre os gastos que ele fez na campanha eleitoral, desequilibrando o pleito. Não é? Mesmo se ele tivesse vencido, o mandato dele poderia ser cassado por ele ter usado bilhões de reais para comprar voto durante a eleição. Como ele perdeu, a pena, em vez de perder o mandato, vai ser ficar inelegível. Inelegibilidade dificilmente deixará de acontecer, mas só ela é insuficiente. É preciso prender o Bolsonaro. E o preso, por tentar explodir o caminhão no aeroporto de Brasília, buscou aulas de sniper e escreveu carta a Bolsonaro. E o que dizia essa carta? Basicamente, para a gente não se alongar muito, ter que ler a matéria, basicamente essa carta dizia que, escrita por esse homem, o tal de George Washington de Oliveira, que foi preso na véspera de Natal, essa carta dizia que tudo que ele fazia era sob inspiração de Bolsonaro. Ou seja, ele implica o Bolsonaro nessa carta como autor, ou pelo menos incentivador, de um ato terrorista clássico que em qualquer lugar do planeta seria considerado um ato terrorista. E na mira do governo por irregularidade no Auxílio Brasil, o grupo de famílias com um único membro mais que dobrou em 2022. Vocês vejam o que é o governo Bolsonaro. Houve um aumento de 156% entre novembro de 2021 e novembro de 2022 da concessão de Auxílio Brasil para famílias. Família, que é um coletivo, não é? É um sinônimo, é um substantivo coletivo, não é? Família, família de uma pessoa só. Isso resume o bolsonarismo, isso resume o que é o Bolsonaro, e isso resume porque esse sujeito vai apodrecer na cadeia. Golpe? Que golpe? Pergunta o Bolsonaro. Apesar do cinismo, ele foi entrevistado pelo Wall Street Journal e disse duas coisas. Agora ele recua. Agora ele nega que houve fraude eleitoral, diz que as urnas são seguras e disse que não deveria ter incentivado, não é, as aglomerações e a contaminação na pandemia. Ele reconhece que errou, mas nega que tenha havido golpe. Ele pergunta ao entrevistador do jornal americano: ué, mas cadê os batalhões? Cadê as tropas para dar golpe? Ora, as tropas depredaram o Palácio do Planalto, depredaram o Congresso Nacional, depredaram o Supremo Tribunal Federal. O que mais ele queria? Que jogasse uma bomba atômica em Brasília? E um desembargador diz que o 8 de janeiro reforçou o apreço da sociedade pela democracia. Para o diretor da Escola Superior da Magistratura Federal, o terrorismo de 8 de janeiro mostrou que a maioria esmagadora da sociedade brasileira repudia o ataque aos três poderes. Isso em boa medida, é verdade. Claro que tem um número surpreendente de pessoas que, na verdade, não entende o que é a democracia, não tem apreço nenhum por ela, e é um número muito grande, um percentual muito grande, quase metade da sociedade. Assim, não é? Muita gente diz que repudia, mesmo os bolsonaristas, mas no fundo, não é assim que pensam. Mas de qualquer forma, a maioria ficou do lado da democracia, sim. E lembra daquela juíza
que criticava o STF e ficava usando a hashtag #aglomerajá, ela foi afastada pelo CNJ porque não queria trabalhar, não queria comparecer ao trabalho, e ela concedeu a si mesma o benefício de home office e deixou de cumprir atividades básicas da função de juiz, o que ele levou à sanção domiciliar, a tal de Ludmila Lins Grillo. Inclusive eu andei me estranhando com essa mulher no Twitter, não é, pelas atrocidades que ela falava. É uma vergonha para o Poder Judiciário ter uma pessoa dessa atuando nesse poder, né? E, na verdade, o que se espera é que essa pessoa seja afastada do Poder Judiciário brasileiro definitivamente. E o governo federal, durante os 3 últimos dias de Bolsonaro como presidente da República, gastou quase R$ 1 milhão com a fuga dele para os Estados Unidos. É isso mesmo, o Bolsonaro gastou R$ 1 milhão praticamente para fugir do país. Ele viajou entre os dias 28 e 31 de janeiro, em 48 horas ele gastou R$ 1 milhão. A viagem do Bolsonaro para os Estados Unidos nos últimos dias de seu mandato custou ao menos R$ 950 mil aos cofres públicos. O valor inclui dados repassados pelo Ministério das Relações Exteriores após pedido da Lei de Acesso à Informação. Do total, R$ 667,5 mil envolvem diárias, hospedagem, aluguel de veículos, intérpretes, entre outras despesas de quando Bolsonaro ainda era presidente, ou seja, do dia 28 de dezembro, quando os primeiros servidores foram em missão precursora até os Estados Unidos, até 31 de dezembro. Quer dizer, é o último prejuízo material que ele deu ao país como presidente da República. E a pesquisa Quest tem alguns dados impressionantes. Eu recebi em primeira mão do Felipe Nunes, meu amigo, que é o CEO da Quest, e essa pesquisa, além de mostrar que 92% defendem a fiscalização da Amazônia e 75% dos brasileiros são contra armas, essa pesquisa mostrou um dado impressionante. A popularidade do Lula está em 65%. Ou seja, o que se pode depreender disso é que muita gente que votou no Bolsonaro está apoiando o Lula. Brasileiros se dividem sobre beijo gay em relação a dar palmadas em crianças. O recorte exclusivo da pesquisa Quest para o Globo mostra resistência de pautas morais associadas ao bolsonarismo. E é muito triste isso, porque essa pesquisa ela mostra que metade da população tem um viés homofóbico e é contra que os homossexuais se beijem como um casal normal, que deem um selinho em público. Isso é um retrocesso muito grande no Brasil e, na verdade, isso significa que o nosso país ainda tem muito a fazer para se livrar do obscurantismo bolsonarista que tanto mal fez a esse país. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.